Então, que eu vou mostrar como que eu fiz o meu projeto para minha corte laser, né? Comprei uma cabeça de corte laser Tree do modelo 80 watts, que ele fala que são 10 watts óticos, né? Fala que a velocidade de corte é até 120 milímetros, né, por minuto, onde eu consigo, no caso de um MDF de 3 milímetros, eu consigo passar com um corte só, uma passada eu já consigo cortar. Então, o que que eu fiz aqui no início do projeto? Eu sempre, toda vez que eu vou projetar alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre gosto de ir desenhando os pedaços e indo encaixando, né? Então, para mim fazer, eu pensei num projeto mais barato, não usando nem guia linear, nem perfil de alumínio, nem nada, que eu não queria gastar muito dinheiro, até porque a corte laser você não tem nenhum esforço, né? Que nem eu tenho a router, a maioria das peças aqui eu fiz tudo na router. Então a router você precisa de um equipamento mais robusto, porque você precisa de esforço, então você trabalha com fuso de esfera, e até porque também cheguei a fazer um teste com essa cabeça laser na minha router, adaptei lá, mas não ficou legal por causa do tempo de aceleração e desaceleração. Eu fui cortar o EVA, e o EVA, como ele desacelerava num ponto, ele acabava queimando mais. Eu também tentei cortar a espuma, também não deu certo por causa disso, num ponto que ela diminuía a velocidade para fazer desaceleração para inversão de sentido, ele acabava queimando o material. Então optei por material mais barato. Então o que que eu pensei? Pensei em tubo galvanizado, que seria, no caso, esse ponto aqui que eu estou colocando, né? No que eu coloquei no desenho, um tubo galvanizado de 20 por 20, policarbonato em vez de acrílico, porque o acrílico ele é bom, ele é até melhor de trabalhar, porque na hora que você está cortando ele, usinando ele, ele não emplasta, ele não amolece, ele não derrete. Só que qual que é o problema do acrílico? Ele não tem resistência. Então, dependendo de algum pedaço aqui que você faz, que nem vamos pegar um exemplo aqui, uma peça, essas peças aqui, que é onde eu entrei com o tubo aqui dentro. Se você põe um parafuso aqui, dá uma forçadinha, ele trinca, você perdeu a peça. Então a vantagem do policarbonato é isso, ele é mais flexível, ele é mais resistente. Então eu optei por policarbonato, mas é um material ruim de trabalhar, bem difícil. Como a router, o único jeito de eu resfriar a ferramenta foi colocando um ar comprimido ali em cima, e mesmo assim ainda não chega a resfriar, ela forma rebarba, eu tenho que parar a máquina, tenho que limpar a ferramenta e continuar o processo cortando, e fazia avanço pequenininho. Então, para cada furo desse aqui, eu ia avançando com 0,1 milímetro, para conseguir cortar sem ele ficar emplastando o material na ferramenta. Bom, aí então, com isso aí eu usei o material e defini também aqui como rolamento. Rolamento para correr nos tubos. Então esse aqui eu fiz o projetinho do carro do eixo Y, do eixo X, quer dizer, onde a gente está vendo aqui a correia, né, do motor de passo. Aqui eu optei por uma correia de 20 dentes, uma polia de 20 dentes, porque quanto menor o diâmetro, mais precisão você tem. Você, no caso, eu estou trabalhando com o drive em 1/8, né, de passo, então você consegue ter uma precisão maior. Você vai ter o seu trabalho, na hora que você fizer o corte, mais bonitinho. Você não vai ter formando aqueles degrau no corte, fazendo vários risquinhos, né? Então aqui ele fica, você vai fazer uma circunferência, ela vai ficar bonita, ela vai ficar conforme. Aí aqui no caso, no canto, né, dessa peça aqui, é onde eu coloco onde eu prendo a correia, né? Que eu fiz aqui esse sisteminha. Então o que que eu faço? Na peça, a hora que eu usino a peça, eu ponho aqui uma frezinha de 1 milímetro, eu rebaixo tudo e venho fazendo esses recortinhos aqui. A correia, que aqui eu fiz o desenho da correia, ela vira aqui e encaixar certinho. Então você consegue travar a correia e aqui por cima você põe a peça que vai espremer ela aqui e vai travar. Aqui no caso é a representação da correia. Esse aqui é o carro do eixo Y. Então aqui eu entro com dois tubos aqui de 20 por 20. Eles vão parafusar aqui por esse furo aqui. No caso lá eu fiz dois bloquinhos aqui de policarbonato também, inseri por dentro do tubo e coloquei dois pinos aqui nesse ponto assim no tubo para travar. Então, a hora que você aperta
O parafuso aqui ele arrasta a pecinha e força nos pininhos e trava a pecinha no local. Aqui os rolamentos também para o eixo. Aqui o rolamento para o esticador. Aqui foram as fases do projeto, né, que eu vou fazendo isso, eu faço um desenho, aí eu começo a ver algum defeito na hora que eu estou encaixando uma parte em outra aqui, vou alterando, até chegar no final, que nem aqui. O que que eu acabei fazendo? Esse aqui foi o último. Então, o que que eu acabei fazendo? Eu tive que fazer essa peça aqui, que é do carro do Eixo X, eu tive que fazer um rebaixinho aqui para a porca, na parte aqui de ajuste, né, de altura. Então, essa, no caso, esse rebaixinho é por causa dessa porca. Esse outro rebaixo é para você poder entrar com a chave Allen aqui para conseguir soltar, apertar o parafuso. E assim vai, assim por diante. Nesse caso aqui, o que eu tenho verde aqui é porque eu vou fazer uma cavidade, só que do lado contrário. Que eu já tive várias vezes, às vezes, de fazer algum projetinho, alguma coisa, de não marcar e cortar tudo para o mesmo lado e eu perco a peça inteira, né? Que nem nesse aqui é o rebaixinho para a cabeça do parafuso, para ele ficar rente aqui nesse ponto aqui, para ele ficar rente aqui nesse ponto aqui, né, que eles vão bem aqui, então aqui eu tenho rebaixinho, por quê? Porque eu tô com o tubo aqui em cima, se eu não fizer esse rebaixinho, a entrada da cabeça, o parafuso vai bater aqui. Então é feito tudo, definido o projeto, aí a hora que tá tudo certinho, então o que que eu faço? Aqui eu peguei a medida de 500, né, por 500, que é o tamanho da placa aqui que eu comprei de policarbonato, já para poder encaixar na minha máquina. Com a referência aqui em zero, no caso no final, né? Isso aqui eu ponho num outro desenho, que eu salvo lá o arquivo como final, ponho ele lá, que eu tenho aqui, né? Vamos abrir ele aqui. Errei. Que seria esse aqui. Então, esse arquivo aqui ele já está referenciado em zero. Então, que é mais fácil para na hora de você colocar na router, eu acho mais fácil, aprendi desse jeito, você zerar ele, porque eu venho aqui com a trena, ponho a placa na posição, venho aqui com a trena, meço 250 milímetros, meço 250 milímetros, zero, já tenho o centro da peça. Então, a partir daí eu consigo fazer tudo certinho. Nesse caso aqui são rebaixas aqui que eu fiz, né, umas cavidadezinhas aqui de 1 milímetro, para a peça encaixar, essa peça encaixar aqui certinho no esquadro. Aqui não tem a furação, porque não tem como furar de lado, mas isso aí eu encaixo ela certinho, vou com a furadeirinha de bancada, põe ela na posição, furo e vem e faço as roscas que eu preciso fazer. Aqui também são rebaixos aqui de 3 milímetros para encaixar o tubo, para esquadrejar certinho, então encaixa aqui, eu ponho, faço furação no tubo e coloco lá. Aqui também é a mesma coisa, só que esse interno aqui eu não tenho, é só o externo mesmo. Então o tubo encaixa certinho para ficar alinhado, para ficar perfeita a distância aqui, mas mesmo assim eu consigo ter o ajuste aqui para tirar qualquer folguinha. Então esse rolamento fica fixo e esse aqui fica ajustável, para eu conseguir ajustar, tirar toda a folga. Aí feitas as peças, tudo, antes também de colocar aqui, né, do projeto final, eu venho e faço projeção em 3D, né? Então eu monto aqui certinho, encaixo tudo elas e aí eu renderizo. Mas só que eu venho encaixando e verificando. Aqui dá para ver aqui o renderizadinho aqui mais ou menos, só para ter uma base, né? Então, que nem eu falei, aqui eu tenho o- os, os rolamentos aqui o esticador, aqui a correia, aqui a parte onde está presa a correia, aqui a tampinha que vai por cima, embaixo aqui é o rebaixinho, e aqui em cima é o que eu travo ela para a correia não sair. É impressionante, cara. Isso aqui você faz esforço, você rasga a correia, mas ele não solta. Aqui o carro Y, né, que corre lá, se eu tenho o outro lado. Aqui o carro X e aqui a cabeça laser. E daí feito isso, aí eu vou pro em parte de programar a router, de fazer o programa para jogar lá na router. Então eu jogo aqui no programa, faço aqui a gente vê todas as linhas do programa, de onde a ferramenta vai percorrer, o que que ela vai fazer. No caso também outra coisa, a gente tem que andar com a ferramenta no sentido, no caso a ferramenta ela girando nesse sentido, né? Então ela tem que vir aqui arrancando material aqui, não
que a gente fala o sentido discordante. Então ela tem que vir nesse lado, porque o que acontece? Ela forma a rebarba. Aí ela não fica com acabamento. Então a rebarba fica do lado de cá e aqui ela fica lisinha, fica com acabamento 100%. Se você trabalhar ao contrário, você perdeu a peça também, você vai ter que retrabalhar tudo. Então aqui eu vejo as linhas do contorno, aqui eu vou virar aqui, ó, isso aqui são as cavidades, né, que ele tira para abrir certinho, cada ponto, fazer a limpeza. Aqui a gente vê aqui os avanços, ó, que no caso eu falei que são para cada descida da ferramenta ele avança 0,6 milímetros. Então 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 até finalizar. Aqui ele dá um passo no final aqui de acabamento de 1/10. Então ele vem fazendo o 0,6, 0,6, aí ele vem aqui com 2,9 milímetros, ele faz uma passagem e depois ele vem com 3 milímetros e faz e limpa. Depois no videozinho a gente consegue ver, ele limpa esse pontinho aqui que fica cheio de rebarba. E aí feito isso eu venho e faço simulado para ver se ele vai correr certinho. Então eu ponho lá e vejo o movimento da ferramenta. Eu consigo enxergar também se não vai ter nenhum problema. Aqui eu estou cortando tudo. Lá os rebaixos, toda a peça. Que essa é a peça da estrutura, onde eu encaixo os tubos. Ele vem com um tubo aqui e o que faz o pé aqui. E feito isso, eu já tenho a base do que eu posso fazer e aí eu mando cortar. Aí eu vou lá, pego a placa e ponho na rua. Que é o primeiro teste que eu estava fazendo, né? Então, esse aqui, eu pausei aqui, a gente consegue ver o detalhe, né, do carro aqui, do eixo Y. Aqui eu tenho os dois rolamentos aqui do ajuste, né, que a gente consegue ver a cavidade da porca, onde eu ajusto aqui, eu jogo para baixo ou para cima, para que ele em relação de baixo os dois fiquem encostadinhos, e ele tire a folga em relação ao tubo aqui. Aqui a correia, né? Aqui o oblongo aqui do motor de passo, onde a hora que eu travo a correia lá, eu ajusto aqui a, a, a altura, né? No caso, eu estico a correia e travo os parafusos, os quatro parafusinhos. Aqui o detalhezinho lá que eu falei das duas pecinhas, que os dois pininhos que eu ponho aqui, e aqui o quadradinho que tem a rosca aqui desse parafuso. Então eu venho, aperto, a hora que você aperta que ele trava, puxa o tubo aqui para a posição e trava os pininhos não cai. Aqui não dá para ver legalzinho, assim, direitinho, mas aqui é onde está presa a correia do eixo X aqui em cima, aqui, que é onde fala que tem aquelas ranhurinhas que a correia encaixa certinho. E movimentando, que o eixo Y, eu comentei antes, mas aqui, ó, tá vendo? Ele entra do outro lado lá, eu tenho um rasgo semelhante, onde os fios aqui, os cabinhos do motor entram daquele lado, sai aqui. Aqui ele é ligado em paralelo com esse, porque os dois trabalham juntos, né? Como eu disse. Só que assim, ele tem uma fase invertida, porque um tem que girar o sentido contrário do outro para o carro andar no mesmo sentido. Aqui é a esteira porta-cabo, aqui sai o eixo X, aqui eu tenho dois fios do motor, um fio da alimentação do laser, e esse azulzinho aqui no cantinho é o do PWM que controla a modulação do laser. Que é a mesma coisa, a cavidade da porca, onde eu ajusto, desse lado não dá para ver, onde eu ajusto também a altura aqui para ele encostar, os dois rolamentos aqui de baixo, esses. Eu não cheguei a colocar aqui, mas era bom também ter um ajustezinho, mas assim, o tubo tá certinho, mas ele acaba mantendo esses dois, tanto esse como do lado contrário, eles estão bem apoiados, então mesmo se aqui ficar um pouco fora, ele não vai torcer. Vamos seguir o vídeo. Aqui, ó, a gente consegue ver o laser, tá vendo? A Laser Tree, né? O fabricante, a potência, né? 80 watts. Atenção que fala 24 volts, mas é de 12 a 24. Agora ele vai mostrar o detalhe da partezinha eletrônica.
Aqui é interessante, isso aqui é um corte muito tempo que eu tinha feito na router, então já tinha perdido esse MDF, por isso que eu estava fazendo as experiências lá. Aqui também fiz uns testezinhos aqui, que ele foi só abrindo o buraco, pra você ver a diferença. Aqui eu usei a de 1 milímetro, só que como os detalhes são muito estreitinho, muito pequenininho, não faz o corte legal, cara. E não sei se esse MDF é ruim, que ele cria muita rebarba. Então, isso aqui assim foi serviço perdido. Sem contar que eu ainda quebrei, né? E tem um detalhe da parte eletrônica. Esse aqui é o drive do eixo X, eixo Y. No caso aqui, como eu tenho os dois motores ligados juntos, os dois motores são de 1,7 ampere, ele está ajustado para 3 amperes. Aqui são os dipzinhos que a gente ajusta para corrente, decaimento de corrente quando o drive está inoperante, então ele alivia a corrente no motor, mantém ele imantado, só que reduz a corrente para não aquecer. Então você tem através aqui desses dipzinhos aqui, você tem aqui a tabelinha e os ajustes que você faz. Essa aqui é a interface USB, né, que faz a comunicação com o computador e controla os eixos através do programa lá do Mac 3, que aí você, inclusive, peguei essa placa, eu senti uma dificuldade tremenda para fazer ela funcionar, porque os arquivos que vêm para você conectar, você coloca o arquivo que ele recomenda, aí não funciona, aí eu tentava modular o PWM ficava, o laser ficava piscando, ficava todo louco, os carros não funcionavam, você apertava o movimento, ele não ia para lugar nenhum. Mas aí eu procurando na internet, né? Eu até entrei num fórum lá que era CNC Zone. Aí os caras falando, ah, mas então essa placa é ruim porque não presta, porque isso, porque aquilo, e eu já tava desanimando, né? Os caras falaram, tem que comprar a placa que é tal, a placa X, a placa Y, porque é melhor, porque isso, porque aquilo. Mas resumindo, eu falei, não, cara, não pode ser, né? Não é possível que eu comprei o negócio de jogar fora. Daí eu no YouTube um canal de um cara que ele mostra, que ele explica certinho e ele tem na descrição lá, ele tem lá um linkzinho para o Drive que você tem todos os arquivos, cara. Você baixou os arquivos, colocou no Mac 3 lá na hora, cara, tudo funcionando perfeito, ficou excelente. Ou seja, uma plaquinha de baixo custo que funciona lindo, cara. Não tem o que falar, cara. É muito boa, muito boa. Aqui é para você colocar aquela interface MPEG, que é para você movimenta o- os eixos através de um potenciômetro, né? Então, se você não quiser usar ele, você pode usar aqui como entrada. Então, se quiser conectar um encoder, ele já tem umas entradas aqui, né? Esses quatro conectores aqui são, se eu não me engano, esses são saídas. Esses aqui de cima são entradas, que aí você liga os fim de curso, o que você quiser, e você controla 5 eixos, que é o X, Y, Z, A e B. Só que é a mesma coisa, se você não quiser usar isso aqui, você também pode usar como entrada. Então, sim, é bem funcional essa placa. Esse aqui é a interface do laser, né? Aqui eu tenho, esse aqui é o sinal PWM, que sai aqui da placa, que é o que modula a intensidade. Então, quando você vai trabalhar com gravação, então você tem um programa que é o Laser GRBL, que você consegue pegar uma foto, então ele consegue criar o código, né? O código ISO, o código G, nessa foto, então você consegue fazer uma gravação de uma foto ou de qualquer outra coisa, na madeira, no couro, em qualquer material que ele aceite, né? O laser, e é muito bom também, é um programa free, você baixa na internet, você procura lá laser GRBL e você consegue baixar ele simplesinho também de mexer. E aqui vamos ver se eu consigo se a fonte, né? Que é a única coisa que não está aqui é a fonte 12 volts 10 amperes. Eu até esqueci de comentar, né? No caso aqui é a alimentação dessa placa, né? Também ela entra 12 volts, acho que 12 a 24. E dessa aqui também a alimentação dela tá aqui, os 12 volts. Que esse aqui vem ali, tá tudo conectado aqui na fonte. E o do drive também, a alimentação dele vem aqui por baixo, aqui, os 24 volts. Aqui são as entradas opt isolada, né? Que é a de passo, direção e habilita. E basicamente é isso aí.
Detalhezinho aqui, né, da esteirinha porta-cabo do eixo X. Tá presa aqui no próprio carrinho. E ele cortando. E aí a gente vai pra conclusão. E aqui é o teste final já. Já trabalhando com a máquina. Aqui a gente consegue ver, ó, ele fazendo o corte. Aqui o fabricante recomenda colocar esse, esse tubinho aqui, colocar o ar, né? Assoprar para ele não ficar tão preto aqui. A gente consegue ver o movimento, os dois carros aqui, né? O Y e o X. O motorzinho trabalhando. Dá uma adiantada. Você percebe que quando está fazendo corte e não tem a peça, ela não está tão detalhada, ele já cai direto. Você vai falar, você nem precisa fazer nada. E o ar também assoprando que ele já empurra a peça para baixo. Deixa eu ver ali mais próximo. Aí o corte fica perfeitinho, fica limpinho, fica tudo bonitinho.